graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos começando o encontro Palavra e chegamos à parte final dos nossos estudos a respeito do livro de Abacuque. Hoje nós iremos ler os 3 últimos versos deste livro. Então, você que tem acompanhado a nossa série de mensagens a respeito de corrupção e juízo, nós chegamos à primeira parte desses estudos, que é agora o final do livro de Abacuque. Então, hoje, o tema do nosso encontro com a palavra será justiça diante da calamidade. Como que o profeta ele vê tudo isso que está acontecendo, Nós estamos aprendendo a respeito do capítulo 3, quando Abacuque ele faz uma oração em forma de salmos, em forma como se fosse um cântico. Então, agora ele encerra esse cântico e ele expressa os seus sentimentos e aquilo que ele está sentindo por tudo o que Deus anunciou que iria acontecer com a nação de Israel, mais precisamente com Judá. Então, desde o início do livro de Abacuque, nós estamos aprendendo a questão da corrupção e como o povo estava desviado dos caminhos de Deus, e agora como Abacuque enfrenta essa situação, sabendo que Deus iria enviar um povo cruel, um exército poderoso, como instrumento da sua justiça diante de Israel. Então vamos ler hoje o capítulo 3 de Abacuque, versículo 16 a 19. Abacuque 3, versículo de 3 a 19. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Amém. Então vemos aqui a expressão do profeta Abacuque. Diante de situações como essa, como que o nosso coração iria se comportar? Diante do desespero total, diante da falência das nossas forças, onde nós não encontramos possibilidade alguma, humanamente falando, de revertermos as situações. Quantas vezes nós não passamos por situações assim em nossas vidas? Situações onde nós não encontramos saídas, onde todas as portas estão fechadas, onde nós olhamos e encontramos somente vales escuros, tenebrosos, que assombram a nossa alma e o nosso coração. Veja, o profeta Abacuque está tendo a visão do grande poder de Deus e como ele irá usar esta nação poderosa, os babilônicos, os caldeus, para trazer juízo para a nação de Israel. E Abacuque vê que isso é inevitável. Ele vê que isso
jamais irá mudar, porque é Deus quem decretou. Então, a partir do verso 16, 19, se no começo desse salmo, Abacuque ele olha e vê a grandeza de Deus, ele vê o poder de Deus agindo, diante da natureza e tudo que Deus criou. Depois Abacuque volta o seu olhar para as grandezas de Deus, o que Deus fez no passado com o povo de Israel. Nesses 3 últimos versos, Abacuque expressa seus sentimentos. No verso de número 16, Abacuque expressa a reação humana diante do juízo de Deus. Vejam que ele diz no verso 16: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. Abacuque ele demonstra com honestidade que ele está com medo. Ele está com medo porque ele sabe que aquilo que Deus determinou irá acontecer. Não é algo provável, não é algo variável, mas é algo concreto, algo certo. Aquilo que Deus falou, ele vai cumprir. E Abacuque aqui demonstra na sua máxima sinceridade, honestidade, que ele está com medo. Por isso ele diz que ele treme ao ouvir a voz do Senhor, porque ele sabe que o juízo é certo. Ele sabe que Deus irá enviar esta nação brevemente para trazer juízo para a nação de Israel. E muitas vezes nós nos colocamos como o profeta. Nós sabemos que os nossos caminhos não estão corretos diante de Deus, que fatalmente seremos alcançados diante das consequências dos nossos atos. E então, não vendo livramento, não olhando um lugar onde possa escapar, nós trememos e tememos. O medo toma conta do nosso coração. Não conseguimos mais raciocinar, as decisões já não são as mais sábias, porque o medo lhe toma conta das nossas emoções. E o profeta Abacuque, ele expressa isso. Ele continua dizendo: a podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Ou seja, ele sentiu a angústia, sentiu o peso daquilo que estaria para acontecer. Qualquer um nessa situação do profeta iria abandonar os caminhos de Deus ou iria blasfemar contra Deus. Mas o profeta, ele sabe quem é o seu Deus. Ele sabe o caráter de Deus, ele conhece Deus. Então, ele confia. Apesar de estar com medo, apesar de demonstrar esta reação diante de tudo o que ele ficou sabendo que Deus iria fazer com a nação de Israel, ele demonstra confiança. E como ele demonstra essa confiança? Ele expressa o medo, mas ao mesmo tempo ele expressa uma fé inabalável. Porque no versículo de número 17, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e os currais não haja mais gado,
aqui, Abacuque ele traz, né, a visão de tudo que é essencial, de tudo que é necessário, de tudo que é aquilo que é básico para o homem sobreviver. Ainda que falte tudo isso, ainda que falte o alimento, ainda que falte o sustento, ainda que falte a segurança, né? Ainda que tudo isso venha a faltar, né? É isso que Abacuque está demonstrando aqui. Ainda que tudo isso falte, e isso que Abacuque está vendo pode acontecer, porque o ataque do inimigo ele é feroz, ele é cruel. Então Abacuque olha ao seu redor e fala: ainda que tudo, Senhor, seja devastado, seja terra arrasada, tudo acabe. No versículo de número 18, ele muda o sentido. Ele diz assim: mesmo assim. Esse mesmo assim, em algumas traduções, né, aparece a palavra todavia, ou seja, é uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Então, ainda que tudo esteja arrasado, ainda que tudo esteja acabado, trazendo para a nossa realidade hoje, né, ainda que haja desemprego, ainda que haja instabilidade financeira, né, ainda que haja doenças, né, ainda que tudo pareça, né, arrasado, tudo pareça, né, sem vida. Diante desse cenário, Abacuque ele diz: mesmo assim, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Vejam a demonstração de fé do profeta. Ainda que tudo esteja arrasado, esteja destruído, ele diz que ele, mesmo assim, ele se alegra em Deus. Ele exulta no Deus da sua salvação. Ele sabe que pode estar tudo acabado, mesmo assim, Deus estará com ele. Então ele confia, ele tem essa fé, que ainda que tudo falte, o Senhor estará com ele. Vejam, se não é aquilo que diz o Salmo 23, no verso de número 4, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que tudo esteja arrasado, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Eu sei quem é o meu Senhor, eu sei ao Deus a quem eu sirvo. E aqui nós lembramos também no Novo Testamento de Paulo, né? Na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz que alegrai-vos no Senhor, digo novamente, alegrai-vos no Senhor. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso, né, e estava na mesma situação que Abacuque, né? A pessoa, quando ela está presa, como Paulo estava, é uma situação de incerteza. Paulo não sabia se ele ia ser liberto, né, para continuar pregando o Evangelho, ou então se ele iria ser executado, se ele iria sofrer alguma tortura. Ele estava numa condição de terra arrasada, mas ele diz na sua carta, né, e encoraja a igreja em Filipe a alegrar-se no Senhor. João Calvino, ao comentar sobre este texto, ele diz que a alegria dos santos não depende das aparências externas, mas da bondade de Deus, que nunca muda. Ainda que a situação seja contrária, né? Ainda que falte tudo, como ele está dizendo aqui, né? Ele se alegra em Deus porque Deus não muda. Ele sabe que esse juízo vai passar, as misericórdias do Senhor irão alcançar novamente a nação de Israel. Então, no verso
de número 19, ele encerra o seu canto, né, afirmando para a sua alma, parece que ele está cantando, parece que ele está orando para a sua alma agora, para que ela se fortaleça em suas palavras, né? Ele diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas mais altas alturas. Ou seja, a corça, ela é um animal que ela tem estabilidade nas suas patas. Por mais que o terreno seja escabroso, né, seja íngreme, a corça ela consegue manter o equilíbrio e a firmeza, né, nesses terrenos. Então ele diz isso: ainda que tudo pareça desmoronar, ainda que tudo pareça fora do lugar, ainda que não haja sustento, né, segurança, o Senhor me faz como a corça, me deixa firme, inabalável, né? Deus é a minha salvação, a minha fortaleza. Então ele diz isso para a sua alma, né, para que a sua alma se encoraje. Então, diante do texto aqui de Abacuque, nós podemos aprender que a alegria cristã ela é um ato de adoração e não uma emoção passageira. Abacuque, ele se alegra, ele adora a Deus, mesmo que tudo esteja destruído à sua volta. Ele se alegra em Deus, na presença do seu Deus. Ele escolhe louvar ao Senhor do que sentir, né, algo que possa tirar da presença de Deus. Assim como foi Paulo e Silas na prisão também, nós encontramos lá no livro de Atos, né, que enquanto eles estavam presos, eles louvavam, cantavam hinos ao Senhor. Então a alegria do cristão é um ato de adoração, e a força que sustenta a fé do cristão, ela vem de Deus e não das circunstâncias. Ele é a nossa força, é Ele quem sustenta, é Ele quem traz ânimo, é Ele que faz com que os seus escolhidos permaneçam em pé diante das situações adversas. Que nós possamos colocar em prática as lições do livro de Abacuque, ao olharmos a corrupção, entendermos que o juízo virá, mas confiando em Deus, confiando no Senhor, que Ele não irá desamparar os seus escolhidos. Ainda que o juízo venha sobre a nação, aos seus escolhidos, Ele irá sustentar. Que nós possamos confiar nesse Deus maravilhoso que se revela a nós dia a dia pela sua palavra. Deus nos abençoe e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Ainda que a figueira não venha a florir e a videira não dê seu fruto aqui, ainda que os campos estejam desertos e o pão da mesa se torne incerto, ainda que as ovelhas não estejam no curral e o gado falte, tornando tudo tão desigual, mesmo assim minha alma vai cantar, pois minha esperança está em teu altar. Todavia me alegrarei no Deus da minha salvação, confiarei, mesmo na dor, mesmo sem ver, tua alegria vem me fortalecer. Firmes como os da gazela no monte.